Deus abençoe, meus amados, paz e graça. Que Deus os proteja, os guarde das invejas, dos invejosos deste mundo. Pois saiba, neste mundo, você e eu, nós só teremos adversários à nossa fé. E quando se fala de Deus, os questionamentos são N's. Porque o mistério de Deus não é desenrolado por quem tem teologia. Não é verdade isso. Deus tem os seus próprios para desenrolar seus mistérios. Muitas das vezes o mistério de Cristo não é lendo Bíblia. Não. Ali é o entendimento comum para todo mundo. Você estudou, sabe ler e escrever, fez faculdade teológica, você vai ler, entender e pregar. Isso é coisa comum para todo mundo. O que não é comum é o rolo da sabedoria de Cristo. O que não é comum é a mente de Cristo numa pessoa. Isso não é comum. Nós vamos saber hoje, através da Santa Palavra, à luz da Palavra, através do Espírito Santo, que a mente de Cristo, ela é quase que impossível de decifrar. Não é impossível, mas é quase 99% difícil de decifrar. Nos acompanhe, em nome de Jesus. Mas antes de começar, eu quero dizer que o símbolo do canal Jesus Cristo Ministério Oceano de Graça mudou. Agora tem um perfil lá, clique lá 2 vezes assim, ó, que você vai ver o perfil do título, né, o perfil do canal. Muito bonito que Deus me deu, eu coloquei lá. Então nos acompanhe no canal, é bênção, é palavra, é ciência exata de Deus, é a vontade de Deus, é o manto de Jesus, tá certo? Nos acompanhe aqui nessa leitura. Aqui no livro de João, no capítulo 7, verso 14 em diante, diz assim, até o 17. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudo? Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa é essas interrogações da palavra de Deus. O que Jesus fala nada tem a ver com a percepção humana. O ensinamento de Jesus nada tem a ver com este mundo. A sabedoria celestial nada tem a ver com a sabedoria do homem. Às vezes nós estudamos, e importa estudar, importa fazer teologia, tudo isso importa para poder ministrar para os gregos e troanos. Mas a mente de Cristo não é desenrolada com qualquer um. Não, a mente do Senhor é desenrolada com quem Ele edificou, com quem Ele levantou para desenrolar este manto. Os mestres fariseus questionam a sabedoria de Cristo quando ele começa a ministrar no templo. Como é que ele sabe tudo isso? Não estudou, não fez nada? Ai, glória a Deus. É isso que dá, irmão, não entregar os caminhos a Jesus. Quando a gente não entrega o nosso caminho a Jesus, a gente até entende a Bíblia, mas jamais vai compreender. Estes mestres não estão compreendendo a vontade de Deus. Porque são palavras espirituais, cientificamente certas. São palavras que fogem à compreensão humana. Os mistérios de Deus, irmão, é impossível a carne compreender. Daí porque os mestres questionam os ensinos de Jesus, porque eles são carnal. E uma pessoa que está buscando as coisas deste mundo não pode compreender os mistérios de Deus. Para você compreender os mistérios de Deus, você tem que se desligar do seu eu, do seu intelecto, da sua vontade, do seu modo, da sua percepção.
e entregar os teus caminhos a Jesus de uma forma absoluta. Não é de uma forma temporânea ou metade, não. É tudo para tudo. As premissas da Bíblia é isto. Não é só o dízimo que é premissa, ali é a premissa da tua colheita. Mas as premissas de um homem é o culto racional. É a entrega absoluta da sua vontade a Deus, para que Deus possa moldar ele aos modos do Senhor. Os profetas que sabem disso. Os apóstolos do passado que sabem disso. Paulo, que viveu passando vergonha em qualquer lugar que chegava. Era achotado, descredibilizado. Homens que entravam num navio, afundava, ia fazer uma fogueirinha de fogo para esquentar, porque estava frio, a cobra mordia. Tudo de errado acontecia com Paulo. Mas o crente de hoje é muito fidargo. A palavra fidargo é do norte, aquela palavra quer dizer que um homem muito luxuoso, muito capaz. Hoje os crentes subiram muito o nível. Jesus já não pode usar mais eles. É raro Jesus usar um homem. É raro. Quem usa é o Pai, porque o Espírito Santo foi enviado e está aí no nome de Deus, então ele faz uma força daquelas tremenda e o Espírito Santo usa com a gotinha de unção lá. Mas seguir Jesus é aquele homem que Jesus levanta. Seguir o Mestre é aquele homem que se desprende de si mesmo. Não tem como você seguir a Cristo preso em você. Não vai. Quem falar que vai é porque não conhece Jesus. Se conhecer Jesus, sabe que não vai. Jesus não se deixa prender. Jesus não se deixa agarrar. Não adianta você tentar prender Deus, que você não vai conseguir. E se você está preso nesse mundo, pior fica. Você cuidando dos seus bois, dos seus carros, das suas fazendas, das suas esposas e querer reter Jesus na sua vida. Saiba que ele fica se ele quiser. Saiba que se ele fica, é se você fizer um esforço para ele ficar. Ele fica. Lembra de Zaqueu? Zaqueu subiu numa árvore que era braba, diz a Bíblia. Acima de todos ele subiu. Estava inclusive acima de Jesus. Quando chamou a atenção do Senhor, e ele disse: desce, Zaqueu, hoje eu vou te anotar na tua casa. Então, tem que haver um esforço da sua vontade, da sua prática, do seu querer, para chamar a atenção de Deus. Deus não vai estar barganhando boa vontade tua. Ele não vai fazer isso. A boa vontade de Deus é recíproca. A gente tem que entender isso. Não somos criança. Às vezes nós estamos na igreja, ó Deus me ajuda, ó Deus. Importa fazer isso, mas não deveria ser assim. Essa é a condição para quem não tem Deus. Para quem tem Deus, a condição é outra. Qual é a condição, irmão, para quem tem Deus? Obediência a Deus. Quando você obedece a Deus, você começa a adquirir possibilidade de ter uma mente absolutamente transformada. E aí sim, você vai compreender os mistérios de Deus. Que os mistérios de Deus não são religiosos, não coloca isso na tua cabeça, não tem nada a ver com a religião. Os mistérios de Deus é fazer a obra que ele fez. Jesus não era religioso, nunca foi. Então, os mistérios, aquele que tem a mente de Cristo, é um praticante da vontade de Deus, não do ministério ou do homem. Não. Quem pratica a vontade do ministério é o funcionário do ministério. O meu ministério é do Espírito Santo, não é ministério de parede. Contudo, eu congrego com meus irmãos para fazer parte do corpo de Cristo. Mas eu tenho que ter em mente, já que a minha mente está liberta, se é que está, que o meu ministério é do Espírito Santo. Ele é pescador e também pregador. Mas eu tenho que ter em mente que eu não sou um homem preso a coisa alguma. A coisa alguma. Superei a lei do Senhor a cumprindo para ganhar o título de bendito de Deus. Hoje eu sou um homem liberto e sou bendito. E essa palavra vem para você que está me ouvindo, para você adquirir o título de liberto, de bendito de Deus. Mas você precisa ser diferente desses fariseus aqui. Esses fariseus aqui questionam o ensino de Jesus porque eles eram carnais. E quando você busca Deus pelo que Deus dá, você faz parte de um povo carnal.
Está na igreja por o que Deus dá e não por o que Deus quer ser na sua vida. A diferença, irmão, dos fiéis é este. Eu quero Deus na minha vida, eu não quero o feijão que Deus me dá, o carro que Deus me dá tão somente. Eu quero feijão, quero o carro, quero a fazenda, mas quero Jesus na minha vida. Eu quero estar ouvindo Ele sempre. Eu quero que Ele me fale, eu quero que Ele fale dia a dia comigo. Não basta eu ter o que Ele me dá, eu quero Ele, eu preciso dEle. Uma mente de Cristo é uma mente que Deus está usando 24 horas. Esse homem está ouvindo a voz de Deus. Um homem que é transformado ouve a voz do Todo-Poderoso. Não é a voz só escrita. E aqui eu não estou falando só para ovelha, aqui, para pastor, não, para todo mundo. Mas se você é um homem de Deus, considerado de Deus, esquece mídia. Esquece mídia, esquece like. Se você está pensando nisso, você não é um homem de Deus. Me desculpe. Um homem de Deus é corrigido por Deus. Um homem de Deus é corrigido por Deus. E se você analisar que a correção de Deus é porque Ele te ama, Ele não vai permitir a tua vontade fluir. Quando Deus permite que nossa vontade flui, é porque Ele não está nos dirigindo, nos disciplinando. Porque a disciplina de Deus é fechada, meu irmão. A disciplina de Deus é fechada, ninguém pode ter aquilo. É só você. Você está sendo disciplinado. Agora, se você não está sendo disciplinado, aí você vai querer like, gostei. Eu preciso disso. Senão o canal não flui. Mas que venha segundo a vontade de Deus, com a verdade. Eu não quero like. Eu tá pedindo todo dia, me dá um like. Eu não vou fazer isso. Se você gostar do like e for da tua vontade, e Deus tocar em você, você dá um like. Gostei ou não gostei. Enfim. Agora, eu quero deixar bem claro que no canal Jesus Cristo Ministério de Graça, aqui você come o que Deus dá, não o que você quer. É o que Deus dá. E o que Deus dá é vida eterna. Os fariseus e os mestres aqui questionam a ciência de Deus, porque eles eram carnais. E todos que são carnais buscam as coisas de carnais. Mas quem é espiritual discerne tudo espiritualmente. Então, eu preciso entender o plano que Deus tem na minha vida. E o plano dele é que sua mente, ou seja, o propósito da mente de Cristo esteja em mim. E eu venha fazer a sua vontade dessa terra. Não tem como eu fazer a vontade de Jesus e fazer a minha. Irmão, que evangelho é esse? Aonde quem ganha é quem prega. Que evangelho é esse? Onde é que nós vamos parar? Aonde que nós vamos parar? Se eu que prego é que ganho. Se eu estou pregando algo porque não é meu. Está em mim, mas não é meu. Então eu não posso ganhar com aquilo. Porque a unção que tem em mim não é minha. O evangelho é meu, a unção não é minha, o poder é meu. Eu não posso ganhar com isso. Contudo, Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, permite que a gente ganhe. Porque a gente precisa se manter pregando a palavra. Mas a gente tem que ter a mente bem clara nesse quesito. O poder é de Deus, a palavra é de Deus, o poder é de Deus, a unção é de Deus. Como eu posso querer ganhar em cima? Eu ganho se Deus ensina. Pode falar, Damásio, pode pedir ajuda, Damásio, que eu abençoo. Se Deus me falar isso, irmão, ou se eu faltar aqui para trocar uma lâmpada, comprar um microfone, uma coisa que eu preciso aqui, todo mundo aqui precisa de alguma coisa. Se eu precisar, irmão, se eu não tiver como bancar do que Deus me dá, eu vou chegar aqui, gente, queimou a lâmpada aqui, eu não tenho 14 reais. Gente, minha lâmpada aqui eu pago 43 reais num pedestalzinho aqui, queimou, eu não tenho. Eu vou falar. Mas se eu tenho, se Deus me deu para comprar, pouco ou muito Ele me deu, eu não vou usufruir do poder de Deus só para eu ter o melhor ou ter uma vida de status. Não, eu estou liberto. A obra é de Deus, o poder é dele, a unção é dele, a necessidade é minha, mas parte dele o suprimento, eu só tenho que ser sincero. Eu sei que é difícil compreender a minha fala, é muito difícil. Porque todo mundo prega para o fim do ministério, para crescer, se preocupa com crescer e etc, etc. Mas lembre, o que tem que crescer na tua vida diante de Deus é a tua boa vontade para com Deus. Amém, Jesus? Graças a Deus.